Oi, aqui é Emiliano Gomide e nesse vídeo eu vou te mostrar como dobrar sua velocidade em apenas um mês. O como dobrar sua velocidade é um método que funciona tanto para iniciantes quanto para avançados. Então digamos que você seja iniciante, esteja começando e a sua velocidade seja 60 BPM, 60 batidas por minuto. Ao final do curso, depois de um mês, você vai ter dobrado a sua velocidade para 120 BPM. Agora, digamos que você seja avançado, que você já toque guitarra há alguns anos e que você já esteja tocando a 120 BPM. No final do curso, você também vai dobrar sua velocidade e aí você vai estar tocando a 240 BPM. Nesse curso, eu vou ensinar as técnicas de velocidade usadas pelos grandes guitarristas, como Joe Satriani, Steve Vai e Malmsteen. Essas técnicas podem ser usadas para qualquer estilo de música, não só para rock e metal. Você pode usar também para blues, jazz, bossa nova ou qualquer outro estilo que você queira tocar solos de guitarra mais rápidos. Esse método é um método que exige pouco tempo de treinamento. O segredo é você tocar concentrado. Se você tiver foco, você consegue em um mês aquilo que demoraria um ano para conseguir. Isso tudo tocando apenas 1 hora por dia. O conhecimento que você precisa ter são os 6 pilares da velocidade. Os 6 pilares são elementos que precisam estar presentes dentro do seu treinamento para torná-lo mais eficiente. Quando você junta esses 6 pilares, o resultado é explosivo. Você consegue tocar muito mais rápido. Antes de explicar mais sobre isso, eu vou te contar como eu adquiri todo esse conhecimento sobre velocidade e o que foi que eu fiz para desenvolver esse método. Há um tempo atrás, depois de ter feito aulas de guitarra por vários anos, já ter feito vários shows ao vivo, inclusive já dar aulas de guitarra, eu achava que já tocava bem. Até que um dia, ouvi uma música do Joe Satriani, chamada Summer Song, e fiquei completamente fascinado. Resolvi então que queria aprender a tocar. Imprimi a tablatura e vi que era fácil de entender. Depois de aprender a primeira parte, já fiquei bem animado, mas conforme fui avançando, as dificuldades foram aparecendo. Achava que, se continuasse tentando, em alguma hora iria conseguir, mas sempre que chegava na parte mais rápida, meus dedos travavam. Naquele momento, ficou bem claro que se eu quisesse solar que nem o Joe Satriani e me tornar um grande guitarrista, eu precisaria aumentar minha velocidade. Mas o problema era que eu não conseguia encontrar tempo para praticar, porque passava o dia inteiro estudando e trabalhando. Até que um dia, um amigo disse que estava fazendo aulas de guitarra com um professor muito bom. Apesar de eu já ter feito aulas por muitos anos, resolvi dar uma chance e na semana seguinte comecei a fazer aulas com esse tal professor. Logo na primeira aula, ele disse que ia ensinar como os guitarristas profissionais treinam. Corrigiu a minha forma de tocar, me mostrou uma maneira diferente de treinar as escalas e ensinou o jeito certo de usar o metrônomo. Em pouco tempo, comecei a notar que o treinamento estava dando resultado e finalmente consegui tocar Summer Song do Joe Satriani. Mas eu percebi que em alguns dias a minha velocidade aumentava muito mais do que em outros. Como estudava engenharia, resolvi analisar cientificamente as formas de treinar
que mais davam resultado. Eu queria otimizar meu treinamento para caber na minha rotina. A partir dessas análises, cheguei aos princípios essenciais para treinar velocidade com eficiência, de forma que fosse possível aumentar minha velocidade a cada dia. A minha meta era dobrar minha velocidade em menos de um mês, e eu consegui. Mais tarde, depois de consolidar tudo que eu tinha aprendido e ainda adicionar alguns novos segredos que descobri, eu passei a chamar esses princípios de os 6 pilares da velocidade. São eles: metas diárias, repetição, escalas, técnica certa, aquecimento e descanso. Depois de um tempo aperfeiçoando esse método e colhendo os resultados, percebi que podia ensinar esse método para os meus alunos, para que eles também pudessem dobrar sua velocidade em apenas um mês. Tinha certeza que eles iriam conseguir encaixar o treinamento na rotina, porque afinal, com esse método, só é preciso treinar 1 hora por dia, e os resultados aparecem. Isso ocorre porque o método tem uma forma de treinar altamente eficiente. Eu sei que parece difícil de acreditar, por isso vou mostrar agora alguns exemplos de alunos que fizeram o como dobrar sua velocidade e que em menos de um mês já conseguiram dobrar a velocidade. O Reginaldo Mendes começou o treinamento em 80 BPM e depois de um mês ele estava com 160 BPM. Veja o depoimento do Reginaldo. Com certeza foi um grande ano. O como dobrar sua velocidade me fez conseguir treinar novamente exercícios de técnica que eu já havia abandonado tem muito tempo. Uma tendinite fez com que eu nunca mais almejasse tocar rápido. Estava conformado com o fato de não ser capaz de aumentar minha velocidade. O método mudou tudo isso. Os 6 pilares, a organização e principalmente a otimização do estudo faz com que você consiga resultados incríveis na busca por mais velocidade, em um tempo muito curto. Eu aprovei o método. Estou realmente satisfeito. Agora, vamos ver os resultados de outros alunos. O Gustavo Pereira dos Santos começou a 70 BPM, em apenas 8 dias chegou a 140 BPM. O Weber Costa começou em 60 BPM e depois de 30 dias chegou a 200 BPM. O Chua Silva começou em 60 BPM e depois de 20 dias chegou a 130 BPM. O Igor Cruz começou em 60 BPM. Em apenas 8 dias, ele chegou a 130 BPM. O Paulo Farnock começou em 100 BPM e 30 dias depois chegou a 200 BPM. Para conseguir o mesmo resultado que eles conseguiram, você precisa aprender a aplicar os 6 pilares da velocidade, que são a base do método Como Dobrar Sua Velocidade, e que eu vou explicar resumidamente agora. O primeiro pilar da velocidade é metas diárias. Nessa parte do curso, eu mostro para você como estabelecer objetivos para cada dia de treinamento, de forma a estar sempre esticando a sua velocidade com pequenos desafios. E claro, sempre usando o metrônomo para medir a sua velocidade. O segundo pilar é a repetição. O nosso corpo e o nosso cérebro têm uma capacidade incrível de aprender novas habilidades e de se adaptar. O nome disso é neuroplasticidade. Para a gente usar a neuroplasticidade a nosso favor, a gente precisa, quando vai aprender uma nova técnica ou uma nova habilidade, a gente precisa fazer bastante repetição dessa técnica até ela se tornar natural. No início, a repetição é um pouco mecânica, é um pouco dura, e depois ela vai ficando mais natural, mais tranquilo de fazer. O terceiro pilar são as escalas. Uma escala nada mais é do que um conjunto de notas. A escala maior, por exemplo, tem 7 notas. E essas notas podem ser tocadas em qualquer região do braço. Por exemplo, na escala de Sol maior, fica assim. Para fazer um solo de guitarra, você precisa saber usar as escalas. Mas além disso, as escalas são a melhor forma de treinar velocidade. Porque quando você está treinando escalas, você está movimentando seus dedos ao longo de todo o braço da guitarra. Isso é excelente para desenvolver as habilidades que você precisa. O quarto pilar da velocidade se chama técnica certa. Nessa parte do curso, eu mostro que você não consegue desenvolver velocidade se você comete pequenos erros. Então, eu mostro para você quais são os 20 detalhes
da técnica que você precisa prestar atenção para conseguir tocar com velocidade. Então, eu vou mostrar um exemplo de um desses detalhes agora. Quando você está tocando, você está usando os 4 dedos da mão esquerda, mas ao mesmo tempo você está usando o dedo polegar. Os 4 dedos, eles fazem bastante força no braço da guitarra. E o polegar é importante para manter o equilíbrio dessa força e segurar a guitarra no lugar. Você precisa manter o polegar bem no meio, entre os 4 dedos. Se você deixar o polegar um pouco mais inclinado para um lado ou um pouco mais inclinado para o outro, você vai gerar uma tensão na sua mão. E aí, isso vai dificultar a sua forma